A Klabin divulgou seus resultados. Tá todo mundo comentando, algumas pessoas preocupadas e outras pessoas querendo saber o que realmente aconteceu. Esse momento que a Klabin está vivendo é passageiro, os dividendos vão diminuir, eles podem voltar a aumentar. Todas essas respostas eu quero trazer aqui nesse vídeo com clareza. E eu já adianto, não é um vídeo do qual a gente vai ficar falando detalhes como a receita cresceu tantos nesse trimestre, a tal linha aqui diminuiu tantos. Não é essa a ideia. Eu já fiz uma análise completa da Klabin, revisitei, né, a tese da empresa, fui lá no seu formulário de referência, todo o histórico, todos os projetos, consultei tudo, vi as apresentações de resultado, release e tirei a minha própria conclusão, fiz a minha análise. E eu quero comentar justamente isso nesse vídeo. Primeiro, a gente precisa entender um pouco sobre a Klabin, para você se situar o que ela faz. Ela é uma empresa já muito antiga, ela nasceu lá nos anos 1900, praticamente, para a gente arredondar. Ela é uma empresa que é muito integrada, porque ela trabalha com foco em papéis, cartões para embalagens, sacos, ela tem esse foco. Para produzir tudo isso, ela precisa ter florestas, né? Então ela tem as suas florestas próprias, que gera a madeira, da madeira é convertido em celulose, da celulose faz papel, faz cartão para embalagens. Então tem uma linha de produto que de certa forma quando a gente vai ver é até um produto perene no mercado, que tem uma certa demanda constante, porque vai para mercados que são bem recorrentes, bem essenciais. Linha de higiene, né, também acaba sendo um ponto forte ali para a Klabin. E assim, ela tem um destaque no meu ponto de vista que ela está num setor, ela tem uma commodity ali na sua mão que é difícil você conseguir agregar valor em uma empresa de commodity, gerar um grande crescimento, e ela teve um histórico de investimentos que começou lá no Puma 1, por exemplo, que ela trouxe um aumento significativo do seu volume de produção, crescimento de receita, melhora da sua eficiência operacional e retornos que níveis de rentabilidade são muito satisfatórios. Então, esse é um panorama geral sobre a empresa Klabin, uma empresa integrada, né? Então ela tem suas florestas, tira suas madeiras, produz os papéis, gera celulose, que aí ela consegue agregar valor com seus produtos. E também um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar, pelo menos 30 a 40% da sua receita é em dólar, porque ela vende para o mercado externo, fora que a celulose também é cotada em dólar. O que a gente pode ver aqui do resultado mais recente do momento que ela está vivendo? Primeiro, celulose, ela não está, vamos dizer assim, com os seus preços no melhor momento. Ela vem numa queda gradual, ela já está se normalizando. Normalizando, o que eu digo é, saiu daquela tendência de baixa, está mais consolidada ali numa região de preço e dando sinais de que pode começar, inclusive, um ciclo de alta. A gente tem também nesse momento dólar enfraquecido. Aí a gente pensa nesses dois aspectos. É uma empresa que tem a sua commodity cotada em dólar, que não está com preço muito atrativo. Ela tem receitas em dólar também. Então, parte dessa receita acaba sendo prejudicado por o dólar estar baixo, por o preço da celulose cotada em dólar também está enfraquecido. Então, aqui a gente já tem um, uma coisa que está afetando a empresa e, de certa forma, não está muito sobre o controle dela, né? E aí, o que a gente pode verificar também? O endividamento ele está um pouco mais elevado pós ciclos de investimentos, né? Teve também a questão das máquinas MP27, MP22, pós Puma 2 também, que elevou um pouco mais o endividamento da empresa. Mas, pessoal, é importante a gente compreender a qualidade desse endividamento, se ele é saudável ou não, e entender o contexto. Ah, uma empresa aumentou dívida só para aumentar? Não, ela está fazendo investimentos para aumentar a sua capacidade produtiva e ainda assim mantendo uma eficiência operacional de controle de custos. Então é algo que pós-fase de investimento tende a retornar muito para a empresa, tá? E alguns comentários, né, algumas coisas que eu fui pontuando durante essa análise do resultado recente, é que assim, a receita ela até se mostrou resiliente, mesmo com esses fatores de diminuição do dólar médio ali da empresa. Teve também a celulose, que ainda continua
em níveis mais baixos, então a gente está vendo uma receita resiliente, porque se eu não me engano, comparado com, agora se eu não me lembro se é com o quarto trimestre de 2025 ou o primeiro, se é ano a ano, mas teve um aumento de 2%, cara, claro, não é uma mudança tão significativa, mas manteve a receita, tá? Isso porque a Klabin, ela tem um jogo de cintura, vamos dizer assim, que como ela vende para o mercado externo, ela tem produtos que conseguem agregar maior valor, ela acaba sendo muito estratégica também em diferentes momentos do mercado. Então, se de repente o mercado aqui interno está mais enfraquecido e o dólar está mais forte, ela foca em fazer exportações, porque aí ela consegue manter sua receita em níveis saudáveis, então ela sempre busca aproveitar ali o momento de mercado. Quando a gente olha para o volume, muito positivo, crescimento ali em todos os segmentos, né, parte de floresta, celulose, embalagens. Quando a gente olha para a parte de EBITDA, que é a principal métrica que a gente acaba utilizando junto com o fluxo de caixa, né, e não olha para o lucro líquido, ele tá ruim, mas justificável com paradas que teve, com a questão da pressão do dólar também, que acabou impactando a empresa. Na parte de endividamento, ele até tá melhor porque manteve, né, os indicadores de dívida líquida sobre o EBITDA em dólar no mesmo patamar, o em real está baixando, ela adiantou o pagamento ali de um bonde que ela tinha e também diminuiu o custo médio da dívida em dólar, bem interessante. O custo controlado, né, a gente pode ver no aquele indicador custo caixa total, que ele está mesmo controlado, mesmo com a parada que teve, e também o CAPEX ele vem ficando mais sob controle dentro do que o guidance da empresa divulgou. Qual que é o posicionamento frente a tudo isso que eu passei? Vamos para a parte de falar, pô, é uma oportunidade? Não é. A Klabin não vai gerar tanto valor a longo prazo para quem está investindo? Vai gerar? Então, como responder essas dúvidas, né? Qual que seria a minha visão, meu posicionamento? Primeiro, pessoal, a gente tem um histórico de performance da gestão da Klabin. Isso é inegável. Por quê? Projeto Puma 1, Projeto Puma 2, MP 27 e 28 agora, que estão fazendo o ramp up. Então a gente tem, assim, uma gestão que realmente sabe agregar valor ali na operação, sabe crescer a Klabin e manter ela eficiente operacionalmente e também entregando bons níveis de rentabilidade quando a gente olha para o ROIC. Então a gente tem um histórico bom da gestão, tem uma visão positiva. É claro, a gente está vivendo um momento de menos dividendo porque mudou a política da empresa. Ela diminuiu o percentual de EBITDA que vai ser pago em dividendos. Por quê? Para ter um controle maior ali do seu caixa, não ficar pagando tantos dividendos e precisar aumentar a alavancagem, como às vezes algumas empresas fazem, de pegar e aumentar suas dívidas só para continuar pagando dividendos. Eu prefiro uma empresa que ela é real, ela vê ali que a situação não é favorável para estar pagando tanto dividendo, diminui o pagamento, no futuro volta a pagar quando tiver mais saudável, quando tiver mais sustentável continuar mantendo aquele pagamento, tá? A fase geral é ruim, porque o dólar tá fraco, a celulose ela não tá muito favorável também. E até se a gente for olhar o mercado como um todo, a inflação um pouco acelerada ainda, prejudicando. Então assim, quando a gente olha o contexto geral, né, dois indicadores principais ali, EBITDA, fluxo de caixa, a gente vê algo negativo. Piorou, isso é fato. Só que assim, piorou por quê? É a empresa que não está performando bem ou é uma coisa que não está no controle dela que está atrapalhando os seus resultados? E no meu ponto de vista, é mais algo externo da empresa do que interno, que seria dólar enfraquecido, um momento de mercado, economia geral, e também preço da celulose, que está em muita demanda no mercado internacional e está fazendo com que ela fique enfraquecida. E aí as coisas que estão sob controle da empresa, endividamento, custo, volume, esse mix de produto, ela segue fazendo algo muito bom. Inclusive, se eu não me engano, na parte de sacos, ela conseguiu ganhar market share, mesmo em todo esse momento ruim. Então a gente vê que a empresa ela sabe performar. E esse momento ruim que a gente está vendo nos resultados da empresa, ele é até positivo para o investidor. Por quê? Pessoal, é uma empresa cíclica, Cadu. Se você quer investir em uma empresa, independente de qual seja, quando ela tiver tudo bonitinho,
setor performando bem, ela tendo os melhores resultados, a cotação vai estar lá em cima. O mercado vai ver isso e vai super precificar a empresa, vai valorizar demais ela. E aí, você comprar naquele momento não vai ser interessante. E uma empresa do tipo da Klabin, que é um pouco mais cíclica, o que o mercado faz? Quando está na fase ruim do ciclo, dissolve essa ação. Ela cai bastante. E nesse momento surge uma grande margem de segurança. Inclusive, fazendo um estudo até mais detalhado, fugindo ali da parte de fundamentos da empresa, onde a gente analisou formulário de referência, DRE e tudo mais, quando a gente vai para entender o comportamento do preço, avaliar ali o histórico de rentabilidade, muitas vezes as pessoas abrem um Google e olha, coloca lá 6 meses, a Klabin não deu resultado, em um ano não deu resultado, essa ação não performa melhor que o CDI, não tem por que eu investir. Só que assim, a gente tem que olhar janelas. Provavelmente, quando a gente puxa esse histórico aqui, em 2021, 2022, a Klabin estava batendo recorde de EBITDA. Tava tudo indo muito bem. E aí, ela entrou num ciclo ruim, então a cotação está sofrendo. Pós 2019, a empresa também teve uma recuperação muito boa, depois de um momento um pouco mais ruim. 2015, 16, 2008, né, pós 2008 ali, ela teve também uma recuperação muito positiva. Então é a gente saber se posicionar nesse ciclo da empresa. E hoje a gente está vivendo o ciclo de baixa, que gera oportunidade de preço. E quando a gente faz os estudos das janelas, na maior parte do tempo desses ciclos de baixa, quem comprou as ações durante a fase de baixa teve um retorno muito significativo de valorização e de dividendos. Por isso que eu mantenho o meu posicionamento de que a tese da Klabin ela segue intacta, apesar desses últimos resultados não terem sido tão agradáveis. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair de uma parte emocional e ser racional. A empresa segue intacta, apesar do momento ruim. O preço, em contrapartida, está caindo bastante, muito abaixo de um preço justo. Então aqui eu tenho uma margem de segurança, eu tenho uma oportunidade. Então agora o que eu vou fazer diante desse cenário? Uma empresa que mantém o seu histórico de performar bem, está mesmo num momento ruim, conseguindo segurar as pontas e eu tenho uma cotação muito mais atrativa. Para mim, eu vou continuar comprando essa ação dentro ali de uma gestão de risco da minha carteira. Hoje eu tenho uma posição de mais de 20 mil reais em Klabin. E eu pretendo continuar adquirindo mais dessas ações enquanto ela está caindo, porque se a gente falar aqui das ações PN, ela está mais ou menos ali na casa dos 3, 4 reais. A gente tem margem para comprar até 5 reais com segurança essa ação. Então ela está realmente descontada. Mas Gustavo, a ação está passando por um momento ruim, ela não vai gerar talvez nem mais dividendos esse ano, talvez nem vai gerar tanta valorização. Entendo, porém a gente está falando de investir em ações. Ações não é para a gente olhar apenas um ano para investir nela. A gente tem que olhar pelo menos com um horizonte de 3 anos. E em 3 anos eu sei que eu comprando agora, eu vou ter sim uma valorização com a melhora ali dos negócios da Klabin. E por eu ter pago muito baixo aqui, eu garanto um dividend yield lá na frente muito elevado. Por conta do momento que é ruim para a Klabin, ruim para o seu preço, e eu estou aumentando a posição, estou comprando. Se eu esperar daqui 3 anos para comprar a empresa, quando ela já tiver melhorado, o dólar ter voltado a subir, celulose está bem, ela está com as suas máquinas na sua capacidade máxima, a EBITDA nas alturas, receita crescente, a cotação também. E aí não vai ser um momento interessante de comprar suas ações. O momento é agora.